Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos. E esse aqui é o Vida Europa. Eu vou retomar um assunto que aconteceu na semana passada, porque na semana passada eu estive com uma gripe fortíssima, inclusive não tivemos canal e nem live, né? As lives clipe em Vida Europa, onde a gente costuma falar, né, sobre assuntos de política aqui na Europa. Mas eu achei que esse é um assunto que é justamente a rejeição do Jorge Messias para a vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou trazendo esse assunto aqui para o canal, né, para o Vida Europa, primeiro porque estamos preparando um segundo canal aqui no YouTube, tá? Que breve já estamos praticamente na reta final, e breve vocês vão saber do que se trata, e esse canal vai complementar esse canal aqui, o Vida Europa, que inclusive também vai passar por uma pequena transformação, e também porque nós vamos pela primeira vez cobrir eleições no Brasil, mas eu vou fazer do jeito que a gente costuma fazer aqui quando a gente fala eleições aqui na Europa, que é através das pesquisas. E esse assunto, para mim, ele é histórico, tá? E também ele reflete, vamos dizer, ainda o resultado das eleições em 2022. Então, vamos lá. Eu vou primeiro mostrar para vocês o texto. Esse é um texto do BBC Brasil, aqui. Aqui ele fala das reações das lideranças evangélicas. Eu confesso a vocês que eu fiquei bastante surpresa, porque ele já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o nome dele, né, ali no Senado. Então, estava praticamente dando certo, era praticamente certo que ele seria efetivamente ministro, né? O Jorge Messias, ele é o advogado-geral da União e foi pela primeira vez em 132 anos que o Senado rejeita uma indicação de um presidente da República, no caso do Lula. A última vez havia sido no ano de 1894. E aqui diz os números, né? Messias, quer dizer, os números, eu tenho um texto aqui paralelo que eu escrevi, que foi rejeitado por 42 votos a 34. A votação foi secreta e ele precisaria de um apoio de 41 dos 81 senadores. Bom, vamos dar uma olhada aqui no texto. Esse aqui é o momento, né, em que anunciam para ele, né, ele chora. Eu confesso a vocês que eu fiquei com pena da pessoa Jorge Messias, né, depois de, vamos dizer assim, de passar por tudo, né, e achar que ia efetivamente ser nomeado, é realmente para a pessoa, e aqui está os senadores que comemoram, né. Eu li as repercussões. E é muito interessante toda a jogada de bastidores que teve para que isso não ocorresse. Estava vendo a análise da Maluz Gaspar, muitos ali falando que vai muito provavelmente acontecer, que toda a investigação relacionada ao Banco Master seja arquivada, né, vamos dizer assim, mais um dos muitos casos de corrupção no Brasil que são arquivados. E todos os jogos de manobras políticas que tiveram ali para evitar essa nomeação, que é uma nomeação do Lula, é uma nomeação do PT, e eu estava vendo uma outra análise que eu também achei absolutamente interessante, que é do jornalista Ricardo Feltrin, que ele falou da quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal que serão indicados já na próxima legislatura, que pode chegar a 4 ministros, ou seja, se o Lula vier a ganhar as eleições agora em outubro de 2026, serão 5 ministros petistas, além dos que ele já indicou. Então, assim, o que é realmente bem impressionante. Mas tem uma coisa que apenas uma pessoa falou e que é a razão principal
pela qual essa rejeição aconteceu, que é exatamente isso aqui. Você falou assim, Adriana, por que que você está mostrando isso? Presta atenção que presta atenção no raciocínio. Essa aqui é a apuração para presidente em 2022. Presta atenção na diferença mínima do qual o Lula ganhou. 50,90% e o Jair Bolsonaro ficou com 49,10%. Por que que eu resolvi vir aqui? A gente vai voltar um pouco atrás e vai dizer o seguinte: como foi a campanha eleitoral do Lula? Ele disse que faria um governo de frente ampla para a democracia e um governo de pacificação. Estamos agora, 4 anos depois, em 2026, caminhando mais uma vez para as eleições gerais e a gente viu que não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Mesmo com um Congresso de, entre aspas, oposição, muitas das decisões foram tomadas no STF e não foram tomadas no Congresso. E uma outra coisa muito importante, e isso que eu acho que foi apenas uma pessoa que falou, que foi o Pondé, Luiz Fernando Pondé, eu acho que é assim, que é o filósofo, né? Que é a rejeição popular, um sentimento anti-PT na população que é muito grande. Infelizmente, no Brasil, as pesquisas, elas são, às vezes, manipuladas ou, às vezes, mal feitas, mas para toda essa quadro de análise, eu vou trazer, sempre que eu ver uma pesquisa confiável, eu vou trazer para vocês, e isso é, para mim, um indício, é muito, eu não vou bater não vamos aqui, nesse momento, bater o martelo e dizer assim, não, o Lula vai perder. É muito difícil a gente dizer isso. Mas outra coisa aconteceu também pelo caminho, que eles passaram o projeto de lei da dosimetria, né, para baixar as penas, né, sobre vamos dizer assim, os atos de vandalismo que aconteceram no 8 de janeiro, que o Lula já havia vetado, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto. E acho, na minha opinião, que isso também é uma boa notícia, porque todo esse assunto ele foi totalmente instrumentalizado e não foram faladas coisas óbvias. Por exemplo, naquele momento, quando havia o acampamento na frente do QG do Exército ali em Brasília, que havia possibilidade disso acontecer, não havia policiamento, podia-se fechar, dos muitas manifestações que estiveram em Brasília, fechar a Praça dos Três Poderes, a Praça dos Três Poderes não estavam guardadas o suficiente para evitar esse tipo de coisa, e as pessoas que ali participaram e que praticaram o vandalismo, elas devem ser punidas. Agora não, por exemplo, tem o caso emblemático da moça, né, que pintou a estátua com batom e acabou levando, acho que 14, 16 anos de prisão, o que é muito fora, né, do que a lei brasileira permite. Então, eu acho isso uma boa coisa. Só que isso são dois sinais muito ruins para o PT e para o Lula. Mas, mais uma vez, para a gente entender o que isso aconteceu, a gente tem que ver o resultado da eleição em 2022. E para a gente encerrar esse vídeo, porque eu achei muito interessante, e também bastante emblemático, é que a rejeição do Jorge Messias, quem se lembra lá atrás, no ano de 2016, que havia uma gravação interceptada pela PF, pela Polícia Federal, em que a então presidente Dilma Rousseff falava com o Jorge Messias, que era um assessor do Palácio do Planalto, mandando entregar um documento para que o Lula, nesse momento sem nenhum cargo, né, fosse nomeado ministro da Casa Civil para que ele tivesse um foro privilegiado, né? A gente sabe que no Brasil existe o foro privilegiado para vários cargos e aí ele estaria sendo blindado para então Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, entretanto, foi enterrada pelo próprio STF. O Sérgio Moro, ele se transformou em político, inclusive foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, depois ele foi eleito senador
pelo estado do Paraná, o partido agora me escapa, e ele ficou conhecido como Bessias, né? Porque na gravação, depois a Dilma Rousseff disse que estava muito resfriada na época, e o M saiu com som de B. Então, é assim, eu estou contando essa história porque ela é bastante emblemática em tudo isso, nesse quadro que a gente está vendo. Mais uma vez, vamos retornar. Isso aqui é uma análise, tá? Ainda está um pouco cedo no Brasil. Pode vir a acontecer muitas coisas daqui até outubro. O Lula vai tentar uma reeleição, tá? Mas o que vai determinar como aconteceu em 2018 vai ser o sentimento anti-PT que tem na população, que é muito alto. Eu vou acompanhar as próximas pesquisas e aí nós vamos analisar um pouco mais esse, vamos dizer assim, esse sentimento anti-PT na população. Mas eu achei, sinceramente, uma coisa impressionante. É um momento histórico que a gente está vendo. É uma coisa positiva para o Brasil, a gente tem que dizer isso também, e vamos ver como essa história continua, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Obrigada. Primeiro